Há 8 anos, experimentei algo que pareceu ser um salto no tempo e ainda não consigo explicá-lo. Na época, morava em um apartamento de 2 habitações, com 2 gatos, e namorava uma pessoa chamada Elsa. A maioria dos finais de semana ela vinha para minha casa, já que morava a 45 minutos de distância, no campus universitário. Nossas atividades regulares incluíam assistir filmes, jogar videogames e outras atividades semelhantes. É importante mencionar que nenhum de nós usava drogas ou álcool e não tomamos nenhum medicamento naquela noite. A cena era a seguinte: era sábado à noite por volta das 23 horas. Estávamos sentados no sofá, assistindo a um filme, ambos vestidos e alertas, já que tínhamos acabado de acordar de uma soneca. A televisão iluminava a sala e eu mantinha a luz na cozinha acesa para criar uma atmosfera agradável. Meus gatos estavam dormindo tranquilamente em suas cadeiras favoritas. De repente, sem aviso prévio, ocorreu o que chamo de salto. De repente, sem cortes ou transições, me vi sentado na beira da minha cama, nu e no escuro. Durante meio segundo, uma série de pensamentos passaram pela minha mente. Então percebi que Elsa também estava na cama ao meu lado, também nua e tremendo de medo. Tentamos entender o que aconteceu, mas estávamos assustados demais para falar. Quando finalmente tentamos discutir o assunto, percebemos que havia se passado 4 horas desde o momento em que estávamos na sala assistindo ao filme. Fomos ao pronto-socorro para descartar possíveis problemas de saúde, mas os exames não revelaram nada anormal. Durante semanas, continuamos buscando explicações para o que aconteceu, mas sem sucesso. Se alguém tiver alguma pergunta, esclarecimento ou teoria sobre esse evento, gostaria de ouvir. Estou há 8 anos procurando respostas sobre o dia em que minha vida mudou. Fico com medo dessas coisas, imagina. Você tá no canto, daqui a pouco tá no outro e não sabe como você foi parar lá, o que aconteceu, né? Nossa, que estranho. Hoje, lendo as histórias do grupo, lembrei-me de algo que aconteceu há muito tempo. Algo que sempre fica um pouco no fundo da minha mente. Nunca pensei que fosse um erro, mas isso encaixa muito bem. Minhas lembranças disso são muito vívidas até hoje, apesar de tê-lo notado no meu diário algumas semanas depois. Quando cheguei em casa e utilizei para refrescar um pouco a memória a escrever isso, né? Antes de escrever a mensagem, ele foi ler o diário dele. Era o verão de 1993. Meus pais me enviaram para um acampamento ao ar livre com outros adolescentes problemáticos, para superar nossos limites, aprender sobre confiança, etc. Na realidade, era mais sobre caminhar 15 quilômetros por dia, com 20 ou 30 quilos nas costas, no meio do nada, com outros inadequados tentando retomar suas vidas. Já haviam passado cerca de 2 semanas da nossa viagem de um mês. Eu me aproximei de uma garota chamada Eva, em meu grupo de aproximadamente outros 10 meninos e garotas, e 3 guias, um homem e 2 mulheres. Ela era da Suécia. Eu havia estado na Suécia um par de anos antes e pudemos falar sobre os lugares que visitei e que ela conhecia. Nunca esquecerei. Estava completamente apaixonado por ela. Uma linda jovem com olhos verdes e bronzeada, para uma pessoa sueca. Na noite anterior a este incidente, ela e eu nos beijamos e encontramos um bom lugar perto de onde acampamos, mas fomos pegos por um dos guias e nos disseram que relações e especialmente o sexo não eram permitidos. Algo que nos foi reiterado desde o primeiro dia. Sem drogas, sem álcool e sem sexo. Mas estávamos apenas nos beijando, inocentemente. Também fiz amizade com um rapaz chamado Esteve. Ele desenvolveu bolhas no joelho na primeira semana
e a infecção piorou bastante. Os guias queriam que eu abandonasse a viagem e fosse ver um médico, que ele, né, no caso, mas ele continuou trabalhando. Nós o mantivemos limpo e, apesar de mancar, se esforçava para se manter no nosso ritmo. Ele fez os guias pensarem que não era algo tão grave e ele ficou. Ele tinha uma incrível força de vontade e eu admirava um pouco por isso. Além disso, ele era quase sempre o líder do nosso grupo. Agora vem a parte estranha, a parte onde tudo mudou para mim. Estávamos fazendo uma pausa para o almoço perto de um magnífico lago alimentado por glaciares, de um azul cristalino. Havia uma pequena cachoeira, talvez uns 3 metros do riacho até o lago. O lago era profundo, porém absolutamente cristalino e azul, e frio. Muito refrescante após uma caminhada sob o calor do sol de verão. Podíamos ver o suave fundo de gravilha e 5 grandes rocinas formavam um círculo perfeito no fundo, como se alguém as tivesse colocado lá. Completamente submersas e espaçadas perfeitamente entre si. Alguém rapidamente percebeu que havia espaço suficiente no centro para pular da cachoeira e nadar até o fundo. Alguns outros garotos, incluindo Steve com seu pé machucado, foram tentar. Claro, eu queria impressionar a Eva, e ela disse que parecia divertido, mas estava com muito medo de tentar. Ela disse que tentaria se eu o fizesse. Então, meu ego adolescente imediatamente reagiu ao desafio, e eu fui pelas rochas úmidas ao lado da cachoeira, até o topo. Lembro-me de olhar para baixo, para a bela água cristalina, azul cristalina, iluminada pela luz que filtrava através das folhas das árvores do bosque. Eva olhava para mim e sorria. Era um dia perfeito e lindo. Saltei. A próxima coisa que eu sabia era que estava ao lado da cachoeira, tocando a água, com 2 guias extremamente preocupados, prestando primeiros socorros e com uma grande dor de cabeça. Disseram-me que bati a cabeça em uma das rochas e tive sorte de não estar morto. Steve não estava em lugar nenhum e Eva não parecia afetada. Ela simplesmente conversava com uma das outras meninas. Alguns outros garotos estavam comigo e o guia rapaz me ajudou a levantar. A cachoeira estava lá, mas a água do lago agora estava turva e verde, acinzentada. Apenas podíamos ver as rochas no fundo. Pensei que talvez tivesse removido um pouco de terra ou algo assim quando caí. Não estava pensando claramente, mas tudo parecia estar bem. Claro, a parte de trás da minha cabeça doía, mesmo que a frente fosse a parte que tinha um corte menor. A terceira guia, a líder, apareceu naquele momento e fez algumas perguntas. Que ano é? Quem é o presidente? Qual é o meu nome? Etc. É 1993. Clinton é o novo presidente. Tudo está bem no mundo. Fizemos uma pausa extra, longa, apenas para garantir que eu realmente estava bem. Os guias decidiram que eu provavelmente tinha uma pequena contusão cerebral. Então decidiram me manter acordado a noite toda, apenas por segurança. Eles decidiram que iríamos para um acampamento alternativo mais próximo, já que poderia ser algo mais sério, e se as coisas piorassem, chamariam os guarda-parques. Só mais tarde percebi que Steve não estava conosco. Eva parecia decididamente distante, mas realmente não tive a oportunidade de falar com ela. Os guias me mantiveram com eles o tempo todo. Naquela noite no acampamento, notei a ausência de Steve. Fiquei assustado, pensando que o tínhamos deixado para trás, e contei aos guias. Eles rapidamente me tranquilizaram e disseram que Steve não estava conosco há 4 dias. Quando seu pé infectou, chamaram os guarda-parques e o levaram para a cidade.
Agora estava fora do programa e foi enviado de volta para casa. Mas isso não fazia sentido para mim. Eu podia jurar que ele estava conosco. Lembro-me dos 4 dias em que ele caminhou conosco e seu pé melhorando a cada dia. Não disse mais nada. Não queria que pensassem que eu estava louco. Pensei que por causa da minha cabeça não estava lembrando corretamente, apesar de tudo estar muito claro. E me lembro de ter conversado com ele durante o almoço. Naquela noite tudo ficou ainda mais estranho. Os guias iriam se revezar para ficar comigo. Pedi a Eva para ficar comigo um tempo. Ela me olhou como se eu estivesse louco. Seu sotaque era diferente e ela simplesmente riu de mim. O guia masculino percebeu isso e me disse que eu estava sendo persistente. Conversamos e ele disse que estava interessado na Eva o tempo todo e que eu realmente deveria desistir. Ele foi gentil sobre isso, mas a mensagem que recebi foi que estava sendo insuportável com ela, ou pelo menos ele pensava assim. Não entendi o que ele disse, de qualquer forma não funcionaria. Quando ela voltasse ao Brasil, nunca mais haveria. Brasil? Não, Suécia. Brasil. Eva era do Brasil. Isso não podia ser verdade. Pensei que talvez tivesse recebido um golpe mais forte na cabeça do que imaginava. Fiquei em silêncio a partir desse momento. Estava tão confuso. Fiquei acordado a noite toda pensando em coisas e de manhã me senti bem. O resto da viagem passou sem incidentes, mas tudo parecia repentinamente diferente para mim desde aquele dia. Nunca entendi exatamente o que aconteceu. Suponho que seja devido à lesão na cabeça. Isso faz sentido. Mas uma parte de mim simplesmente não acredita. O mundo mudou naquele dia. As lembranças anteriores a esse momento são tão claras e fáceis de recordar como o que almocei naquela manhã, ou o rosto da minha esposa. Mesmo depois de voltar, meus pais pareciam diferentes. Não conseguiam entender que pessoa tão diferente e mudada eu me tornei. É esperado que o acampamento te mude, mas suponho que não dessa maneira. O mundo inteiro parecia diferente. Os computadores pareciam melhores da noite para o dia, como se eu não me lembrasse de ter um computador tão legal, apenas um lixo. Tudo parecia diferente. Os jogos de vídeo eram mais populares e melhores. O restante da escola secundária me senti como um estranho. Sempre havia me encaixado antes, mas ao passar dos anos me acostumei e voltei ao meu antigo, ou talvez novo eu. Mesmo que tenha uma explicação racional, minha lesão na cabeça sempre me fez duvidar. Me pergunto se a realidade se reprogramou sozinha ou se eu mudei de consciência ou se eu mudei de consciência com um eu alternativo. Ou se de alguma forma, através de algum golpe do universo, deslizei para o universo quase, mas não totalmente igual ao que eu vim. Tenho quase 40 anos agora, felizmente casado e ainda penso naquele dia e naquela água azul cristalina. Nossa, gente, imagina você tá aqui vivendo sua vida de repente, você vai parar em outra dimensão e tudo que você viveu não é mais igual. Meu Deus, não, não vamos continuar aqui na nossa realidade. Eu não quero sair dessa realidade, por favor. Que história. Você já passou por uma situação do tipo? Você já viveu uma falha na Matrix? Você já foi para outra dimensão? Nos conte tudo aqui nos comentários, porque eu quero saber. E se você tem uma história mesmo e quer compartilhar ela com o canal, você pode deixar a sua história aqui no comentário ou pode mandar um e-mail no iris.goulart81@gmail.com. Eu te espero por aqui. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau.